Vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora das expressões algébricas. As expressões algébricas são formadas por termos algébricos. Ponto final. Ponto final. Nas expressões algébricas, os termos algébricos são separados por um sinal de mais ou por um sinal de menos. Veja o exemplo abaixo. Vou colocar um ponto final aqui. E aqui, maiúsculo, né? Veja o exemplo abaixo. Eita! Veja seria os exemplos. Os exemplos abaixo. 2 pontos. Então, eu coloquei aqui, vamos recordar, ó. As expressões algébricas são formadas por termos algébricos. E nas expressões algébricas, os termos algébricos são separados por um sinal de mais ou sinal de menos. Então, observa aqui, olha, nesse exemplo. 2n é uma multiplicação, então isso é um termo algébrico. 5x é uma multiplicação, então é outro termo algébrico. E esses dois termos são separados por um sinal de mais. Primeiro termo, então, 2n. Segundo termo, 5x. Aqui embaixo, nós temos uma multiplicação. Um A é um termo, um B é outro termo. E eles são separados por um sinal de mais. Então, nós temos uma expressão algébrica com dois termos. Em 2x sobre 5 menos 1, o primeiro termo é 2x sobre 5 e o segundo termo é o menos 1. Aqui a gente só tem um termo, porque não tem sinal de mais e nem de menos. E aqui embaixo nós temos o primeiro termo, a vezes x ao quadrado, é o primeiro termo. O segundo termo é o mais bx e o terceiro termo é o mais c. Temos 3 termos aqui. E aqui nós temos também 2 termos. 2m sobre 2 é um termo e o segundo termo é mais 5n sobre 2. Importantíssimo. O sinal de vezes entre um número e uma letra, como eu coloquei aqui, ó, ele não precisa ser escrito, tá? Você basta escrever 2n assim, ó, 2n. Então, o que tem entre o 2 e o n? Tem uma multiplicação, só que não precisa escrever, mas você tem que saber que existe. Então, quando eu pergunto para você o que significa 3x? 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. O que significa menos 8m? Menos 8m é a mesma coisa que menos 8 vezes m. O menos não precisa escrever quando ele está entre um número e uma letra. E se eu perguntar, e ABC? O que significa ABC? Significa A vezes B vezes C. Esse A aqui não pode ser maiúsculo, tá? Então, entre letras, se as letras estão juntinhas, é porque entre elas tem um sinal de vezes. Se tem um número grudadinho com uma letra, significa que entre eles tem um sinal de vezes. Isso é muitíssimo importante, tá? Em seguida, vamos falar sobre termos algébricos semelhantes. O que são termos algébricos semelhantes? Dizemos que dois ou mais termos algébricos são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal, ou seja, eles têm que ter a mesma letra, inclusive com o mesmo expoente. Então, observa aqui, eu coloquei 2 termos, 3x ao quadrado e 5x ao quadrado. Minha pergunta é, eles são semelhantes? Sim ou não? Resposta, sim. Sim. Não vou colocar sim, não. Vou colocar são semelhantes. Eles são termos algébricos semelhantes. Por quê? Porque tem
a mesma parte literal. Qual é a mesma parte literal? X ao quadrado nas duas. Na letra B, menos 7mn e 4mn, eles são semelhantes? Sim, eles são. Vou colocar termos algébricos semelhantes. Por quê? Porque tem a mesma parte literal. Qual é a mesma parte literal? mn. Na letra C, a ao quadrado b e menos 4ab ao quadrado, eles são semelhantes? Não, eles não são semelhantes. Não são termos algébricos semelhantes. Por quê? Não são. Por quê? Porque a ao quadrado b é diferente de ab ao quadrado. É diferente. Mudou a posição do expoente, mudou completamente. Tudo diferente. Aqui na outra, menos 4, menos 9xy e menos 3x. Eita, desconfigurou tudo aqui. Por que será? Menos 9xy e menos 3yx. Eles são semelhantes ou não? Parece que não, né? Porque está trocado aqui. Aqui eu coloquei xy e lá eu coloquei yx. Mas eles são, sim. Eles são termos algébricos semelhantes. Por quê? Porque xy é a mesma coisa que yx. Isso aqui é uma multiplicação, e numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. E na letra E, eu coloquei menos 4m ao quadrado e menos 4n ao quadrado. Nesse caso, podemos afirmar também que eles não são termos algébricos semelhantes. Observa que m ao quadrado é completamente diferente de n ao quadrado.